Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Você pode online fazer também. Lembrando que pelo sistema online você pode fazer sua contribuição ao longo dos dias da semana, quando você desejar. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos retomar então. Estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Semana passada nós interrompemos pelo propósito do cenáculo com Deus. Optamos por orar e foi especial demais. Então nós vamos retornar. Nós paramos do livro do Apocalipse, capítulo 1, paramos no versículo 8. Então nós vamos retomar agora no versículo de número 9. Glória a Deus. Se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta de estudar a palavra de Deus, o livro do Apocalipse nós começamos há 3 semanas atrás. Então, nos canais de mídia, de redes sociais da igreja, YouTube, Facebook, enfim, está as primeiras aulas, ok? Pastor, alguns me perguntaram, por que o senhor, parece que demora? Gente, não adianta correr, até porque a gente tem um bom tempo. Então, não adianta correr. E é importante que, se eu não consigo falar tudo de uma vez numa única reunião, é melhor. Porque às vezes eu tento, e os últimos versículos eu saio correndo, desesperado, lembra? Para terminar o conteúdo. E aí vocês não gravam. Então, eu, conversando com a minha esposa, ela disse, amor, fala devagar. Nem que você fale um só, mas que todo mundo aprenda aquele um, aprenda bem. Né? E às vezes a gente esquece, nem todo mundo tem a cabeça da gente, né? São muitos anos, né? O hábito. Aí o Ivan já olhou para mim e falou assim, Deus te usou, irmã. Glória a Deus. É que é o hábito da gente. Mas, então eu vou fazer o seguinte, não tem pressa, o ensino de qualidade, a gente vai falando dentro do tempo, para não cansarmos os irmãos, mas eu apenas conto com a sua atenção, curiosidade, empenho em anotar, em registrar, em acompanhar comigo, tá bom? Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9, ok? Como na primeira ministração da série do Apocalipse eu já li todo o capítulo, então eu já vou lendo o versículo e vou comentando, ok? Versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Bom, vamos lá. Eu sei que alguns têm o hábito de ler, de estudar, estão na igreja já há muito tempo, e já ouviram ou participaram de alguma ministração sobre o Apocalipse ou não. Mas eu quero lançar luz sobre talvez algumas informações, algumas revelações dentro da interpretação do verso por verso, que talvez você não saiba. É interessante, João aqui, a partir do versículo 9. Ele diz, o testemunho é dele, eu estou na ilha de Pátimos, e eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Então, de alguma forma, João estava ali e a ação contra ele era para impedir o avanço da igreja, o avanço do evangelho através da vida de João. João, na ilha de Pátimos, ele está desfrutando de um acesso, de uma senha sobrenatural que ele recebeu. Recebeu aonde? No evangelho de Mateus, no capítulo de número 17. Se você volta lá um pouquinho, e eu vou pacientemente, porque algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas se você se disciplinar em vir no culto da palavra e acompanhar comigo só os textos que eu sugiro para você, em um ano, no mínimo, você leu a Bíblia pelo menos de 40% a 50%. Então, vamos supor que a sua semana é muito puxada, mas se você disciplinar um dia para vir aqui, você vai ter uma boa quantidade de leitura bíblica. Mateus capítulo de número 17, para você entender João na ilha de Pátimos.
6 dias depois, versículo 1, ok? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Esse é o capítulo da transfiguração, ok? E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Percebe a semelhança do que João vai vendo no Apocalipse, capítulo 1? Da luz, do rosto como o sol, que brilha na sua força. Olha a semelhança, ok? Versículo 6. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Esse instante aqui é um instante de experiência sobrenatural com a glória de Deus no nível da eternidade. A mesma glória no nível da eternidade que elevou João para ver o Apocalipse, os envolveu aqui. E foi tão forte que bastou a glória de Jesus se manifestar em transfiguração, pelo processo da transfiguração, que a mente de Pedro, Tiago e João foram acelerados no ambiente da eternidade, uma vez que nenhum deles, nunca tinha visto Moisés e nunca viram a Elias. Eles estão aproximadamente mais de 2000 anos separados do contexto histórico de cada um. Bastou se manifestar a glória da transfiguração que Pedro, Tiago e João disseram: esse é Moisés e aquele é Elias. E eles ficaram impressionados, porque o gigante dos profetas e o grande líder. Eles ficaram completamente impressionados, completamente chocados. Então é um dos mais de 300 versículos bíblicos que sugere que, sobrenaturalmente, na eternidade com Deus, nós vamos nos conhecer. Sem memória das coisas passadas com foco na dor, mas de alguma forma nós vamos nos ver e dizer: é Moisés, é Elias, é Pedro, Tiago, João todinho. Percebe? Eles estão envolvidos na glória da eternidade. Aqui, 3 barreiras são derrubadas. Quando você tem compromisso com a glória de Deus, manter-se junto da glória de Deus, junto da presença dele, 3 barreiras são vencidas. Primeiro, a barreira da morte. Moisés teve o seu corpo escondido e ele está morto. Deus esconde o seu corpo. Bastou a glória de Deus se manifestar na transfiguração, que ele estava vivinho da silva, de pé e falando com todo mundo. A morte já não existiu mais. Segundo, a separação, 2000 anos de história, já não existia mais. Terceiro, a aproximação de Elias, que simboliza o rapto da igreja. De repente, estavam juntos. Então a glória de Deus nos mantém ativos. Se você está escondido nessa glória, junto da presença de Deus, a morte não te atemoriza, não existe distância, porque as coisas não parecem demorar. Não existe separação, porque nada parece que está longe. Amém. Jesus os traz, Pedro, Tiago e João. Pedro, respondendo, versículo 4, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas. Um para ti, a minha versão diz tabernáculos, que vai além da tenda. É um ambiente de contemplação, quase adoração. Então façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, outro para Elias. Eles estavam tão impressionados que desejaram conservar Moisés e Elias em ambiente de contemplação e culto. Eles compararam Moisés e Elias a Jesus, e o Pai fez a absoluta separação deles. Versículo 5, estando ele ainda falando, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. A ele ouvi, escutai-o. E quando ele disse isso, versículo 6, os discípulos, quando ouviram, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Olha a semelhança de João no Apocalipse 1. E os discípulos, ouvindo, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, aqui está a senha, guarde isso. Tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenha medo, ou não temam, não temais, não tema. Aqui,
João recebeu o acesso, a chamada, o direito de ver o Apocalipse? Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? Porque ele precisava de um pregador, Pedro, de um pastor, Tiago, e de um profeta para o Apocalipse, João. Um pregador sem experiência com a glória de Deus nunca será um pregador. O pregador precisa da experiência da glória de Deus. A experiência com a glória de Deus de Pedro garantiu a ele, mesmo na sua momentânea fraqueza, ser o orador do dia de Pentecostes. Porque só pode pregar com fogo quem conhece fogo. Tem alguém aí? Só pode falar de glória quem conheceu a glória. Só pode pregar de coisas sobrenaturais quem teve acesso a ela. Segundo, ele precisava de um pastor, Tiago. E pastor sem afinidade com a glória de Deus não é pastor. Paulo tinha o seu ponto de vista missionário. A graça é de graça, não paga nada, está tudo certo, vem porque não é pelas obras. Mas Tiago os apacentava dizendo: agora que você entendeu o que a graça é, demonstre para os de fora que esta graça existe em você. Então ele precisava, Pedro e Tiago precisavam de João. E João é o discípulo que junto da cruz, João capítulo 21, é o discípulo que junto da cruz não corre, não se esconde. Ele olha para o corpo de Jesus dilacerado, maltratado, ferido, traspassado. Ele olha e o olhar de João não deixa em pânico. É como se João dissesse assim: não, ele não é assim. Eu vi em glória no monte da transfiguração. Eu estou impressionado, que performance incrível, que entrega sem reserva. Mas ele não é assim. Ele é muito forte, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é cheio de glória, ele é cheio de luz. Eu tenho afinidade, eu vi isso. Então, se você tem sensibilidade para ver, vá ver o Apocalipse. Aleluia. Diga graças a Deus. Foi a postura de João junto da cruz que ampliou-lhe a visão. Aquilo que ele começou a ver na transfiguração de Mateus capítulo 17, passando pela cruz, João capítulo 19, capítulo 21, agora isso está amplificado na visão do Apocalipse. E ele diz uma coisa bem interessante aqui, ó. Ele diz: eu sou companheiro nas aflições e no reino. Olha o versículo de número 9 mais uma vez. Já vou voltar no começo do versículo, que é bem curioso, mas quando ele diz assim, ó, primeira, segunda, terceira expressão, companheiro na aflição e no reino. João está dizendo que não há uma pessoa sequer que não permaneça perseverante em aflição, que não mereça o reino, que não mereça um resultado positivo a seu favor. Pastor, será que tudo isso está valendo a pena? Essa perseverança, essa resiliência, essa resignação, essa determinação, esse meu posicionamento. Segundo João, ele está dizendo: eu fui participante das aflições dele, por causa do evangelho e da palavra, mas também estou desfrutando do seu reino. Diga graças a Deus. João está dizendo: eu estou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Então aqui vem um ponto, uma observação devocional. Eu peço que vocês guardem isso, estejam atentos, os que estão me ouvindo pela internet, principalmente aqueles que têm uma chamada de Deus, aqueles que foram gerados com um propósito muito específico de Deus. A Bíblia diz que ele está na ilha de Patmos, é testemunho dele. Ele está isolado por causa da palavra de Deus. Queridos, escuta, eu vou falar, mas nem todos vão me ouvir. E isso não é uma exortação. Isso é uma afirmação. Eu vou falar, mas talvez nem todos irão me ouvir. Todas as pessoas portadoras de um nível de revelação no ministério que o Senhor lhe confiou, um dia terão que provar um isolamento forçado. Todas as pessoas portadoras de uma revelação que tem como força manifestar algo muito forte no futuro, em algum momento Deus vai anulá-lo. Vai isolá-lo. Ele vai ter a impressão que morreu, que acabou,
que nadou e morreu na praia. Gente, pelo amor de Deus, João vinha em vitória, deitando no peito de Jesus, manifestando o amor de Deus, tendo uma revelação completamente diferente dos demais, conseguindo observar a manifestação do verbo, a graça e o amor como ninguém viu. Ele acompanhou e fez questão de registrar os discursos mais íntimos e mais diretos de Deus na relação com o Pai e seus discípulos, a prestação de contas. Não, tudo que o Senhor me deu é seu, esse povo te pertence, eu estou aqui cumprindo a sua vontade. Meu Deus, quanta coisa, quanta intensidade. De repente, um isolamento na ilha de Patmos, deixado para morrer. Uma colônia, Patmos era uma colônia penal romana para deixar condenados à morte. Então escute, porque o Espírito Santo ministrou meu coração enquanto eu preparava esse conteúdo. Toda pessoa portadora de uma revelação em seu ministério, que tem peso para o futuro, em algum momento Deus vai produzir uma reclusão, vai literalmente tirar toda a sua popularidade, tirar toda a sua capacidade de visibilidade, quase que anulando completamente, porque isso será uma base de troca justa. Eu te anulo deles e te trago para mim. Aleluia, aleluia. Para que você nunca mais pense em você, pense só no futuro que eu te revelei. Aleluia. Você está entendendo? Tem que diga graças a Deus. Então eu não tenho dúvida em afirmar que todo profeta de Deus, todo homem e mulher de Deus, um dia terá uma Patmos para enfrentar. Ele vai passar por uma ilha de Patmos. E ali ficará confinado até que entenda as revelações de Deus pro futuro, aquilo que Deus tem preparado para ele. Patmos não tem uma designação absoluta, exata no nome, mas Patmos, por ser um lugar, uma ilha que servia como colônia penal, Patmos é chamado de lugar da morte, lugar que irá me matar, lugar que eu vou morrer, ou lugar de destruição daquilo que está vivo. Então, literalmente, todo homem e mulher de Deus um dia passará por um processo de Patmos, onde ele vai ter que morrer naquele lugar, onde ele vai ser anulado completamente para que tão somente as revelações de Deus apareçam na sua vida. Você entende até aqui? Então eu anotei 3 coisas aqui para aqueles que gostam de pontos. Então 3 coisas sobre Patmos, lendo o versículo de número 9 aqui do Apocalipse. Por que passar por Patmos? Porque é na ilha de Patmos que todo ministério profético que tem peso no futuro encontrará, aprenderá a perseverança. Porque se você desistir, meu irmão, todas as revelações do futuro e propósitos que Deus te entregou morrerão com você. Morrerão com você. Então, Patmos vem nos experimentar na perseverança. Aleluia. Por que Patmos? Porque quando passamos por Patmos, é impossível falar no presente sobre o futuro. Será impossível falar de Deus, Jerusalém e futuro, sem que você o veja sozinho em Patmos. Não é as multidões, a coletividade, não é a popularidade da coletividade que te faz poderoso em ações. Não, é o segredo e o secreto de Deus que você adquiriu no Patmos. Na Patmos que Deus te colocou. E isso não te para, não te detém, não te faz retroceder um minuto sequer, porque você passou por Patmos. Aleluia! E por que passar por Patmos? Bendito seja o nome do Senhor. Patmos é um grande sinal para a vida de quem tem promessa. Patmos é um grande sinal para a vida de quem tem promessa. Por quê? Porque a Bíblia diz que por volta aproximadamente do ano 96 depois de Cristo, João foi deixado na ilha de Patmos para morrer, mas não morreu. E quando o imperador, na época do Domiciano, ele soube que ainda estava vivo, mandou trazê-lo para que pudesse ouvir dele. Como que esse homem sobreviveu?
Patmos é sinal de que você vai sair com vida, vai se levantar e terá uma palavra que vai apontar para o futuro. Patmos também é sinal que Deus vai te levantar e que você irá viver muitos dias para profetizar os favores do propósito de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Bendito seja o nome do Senhor. Não vai morrer em Patmos, você vai voltar de lá e ainda haverá um registro, os efésios ouvirão falar de você. Patmos, diga graças a Deus. Versículos 8 e 9, nós temos algo bem interessante aqui. Eu costumo falar sobre, às vezes quem já me ouviu em outras ministrações, já ouviu eu dizer assim, ó: humildade sim, mediocridade não. São coisas diferentes. Tem pessoas humildes e tem pessoas medíocres. São coisas diferentes. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele inicia a carta dizendo: olha, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu persegui a igreja de Deus. Na verdade, eu não chego nem perto deles. Eu oro para que vocês não esqueçam tudo que eu os ensinei. Ok? Só que é um momento que ele diz assim, ó: mas eu preguei e trabalhei mais do que todos eles juntos. E ele não diz porque está sendo prepotente ou porque está se auto-vangloriando, não. Ele está dizendo, eu sei o que é fazer isso. Então algumas pessoas confundem. Eu não vou nem entrar no detalhe de que culturalmente do país da onde a gente vem, Brasil, as pessoas são muito de impressão, são muito de aparência. Aí vem aquelas coisinhas, pô, tá no barraco, mas o celular custa 3 mil, né? Tá no barraco, mas a televisão é tela plana. Aí fica aquelas comparações, porque o brasileiro é muito de aparência. Não tem o que comer, mas o carro é novo. Então algumas pessoas saem culturalmente do seu país, mas seu país não sai dele. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Musical Center, lá no Paraguai, que era uma importadora, o dono da Musical Center era um senhor americano de Miami. Um senhor moreno, bem... E ele era... Eu lembro que ele tinha 80 anos, mas ele corria. Ele era fortinho, né? Então, todas as vezes que ele chegava no Paraguai, ele tinha um bom carro, que para o Brasil ele tinha uma Mercedes, na época que para o Brasil aquilo é ostentação, mas para cá, culturalmente, é mais um carro importado. Tem o seu preço, mas também não é uma coisa que impressiona. Só que quando ele descia do carro, ele descia de camiseta regata, shortinho meio batido, de chinelo, e andava bem simples. E o pessoal dizia, lá vai o dono da Musical Center, tinha 4 lojas, faturava milhões na época. Então assim, não havia ostentação nele. Humildade, sim, mediocridade. Não, mediocridade é quando o camarada se esconde no canto da situação e fica lá chorando. Ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me estende. Não. Por que está dizendo isso, pastor? Olha a comparação dos dois textos, do versículo 8 e do versículo 9. Olha que interessante. Olha o que o versículo 8 diz. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Imagina comigo o seguinte, ó. Jesus o Cristo, ungido de Deus, revelação do Apocalipse se aproximando, e João também vem se aproximando para... E aí, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá? Bom, vou te ver. Quem é você? Ok? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Aí no versículo 9, e eu sou João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O versículo de número 8 é o eu divino, do eu sou. E o versículo de número 9 é o eu do profeta, do João. Então João está dizendo assim, ó. Porque ele chama a atenção para ele com humildade e responsabilidade. Eu sou João. E esse eu está dizendo assim, porque eu quero ouvir falar de alguém que viu o que eu vi. Porque o Senhor é o que fez, mas sou eu que te viu. E te vi em glória e em revelação. Só que aqui entra um particular muito interessante. Vamos ler os textos de novo? Olha comigo a Bíblia, porque isso vai ampliar, vai dizer muita coisa. Isso vai te abrir muito a mente, vai te ampliar muitos horizontes no entendimento dessa palavra. Olha o versículo 8. Pastor, o senhor já citou. Não, você tem que ler, porque tem que entrar na sua cabeça. É didático. Versículo 8. Repita comigo, diga, eu sou o alfa e o ômega,
o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Versículo 9 diz: e eu sou João, e também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Cristo. Diga graças a Deus. Há uma apresentação dos dois, é interessante. E João aqui, esse eu de João, não é um eu de exaltação, é um eu de consciência do que ele estava se tornando diante da revelação. Gente, pelo amor de Deus, dom e habilidade entregue de Deus para as pessoas não é para aparecer, não é para se mostrar, não é para ficar vaidoso, chamando atenção, porque prega, porque toca, porque canta, porque profetiza, porque revela com mania, com frescurinha, com nhenhenhê. Não, não, não. Quanto maior a sua consciência, quanto maior a consciência da sua ferramenta em ver a revelação de Deus, isso não te faz diferente dos outros, não te faz maior ou melhor do que os outros. Pelo contrário, aumenta a profundidade da sua responsabilidade em manifestar ao povo que você tem, em manifestar às pessoas o que você tem. Não é porque só se for assim, só se for assado, só se for ou porque eu preciso ser aplaudido, ou porque não, pelo amor de Deus. João, ele tem consciência, ele está dizendo: eu sou o João, o mesmo João, irmão de vocês. Veja, aqui está um nivelamento. Eu sou João, sim, que estou vendo todas essas coisas, mas sou ainda o irmão de vocês. Só aumentou a minha responsabilidade em comunicar o que eu estou recebendo de Deus. Então eu sei o quanto se tornou responsável, porque eu não posso dormir com esse barulho. Eu tenho que falar para vocês do que eu estou vendo aqui, em relação ao futuro, em relação ao que Deus está me mostrando. Então ele tem consciência do que aquilo que ele está ouvindo é a voz de Deus. Ele sabe e ele não permite que nada sobressaia aquele nível de revelação que ele está recebendo. Ele tem consciência de que ele é o porta-voz de Deus, de uma mensagem última, responsável, poderosa. Só que mesmo assim dizendo: eu sou o João que vi todas essas coisas, mas fique tranquilo, sou irmão de vocês. Nós estamos juntos. É a minha condição. Quer dizer, em nenhum instante mudou a condição de João. Então, assim, eu me lembro, eu não gosto de radicalizar, mas eu me lembro uma vez, antigamente, quando chegou um rapaz e abordou o Napoleão Falcão na época. E o Napoleão é muito sistemático, né? Aí o rapaz não sabia como tratar ele. Aí ele disse assim: irmão, o senhor não precisa nem me chamar de pastor. Se quiser, me chame de irmão. Mas vamos nos considerar membros de uma família espiritual. Então essa coisa de buscar titularização, ou título, ou aparecer, ou não muda em nada. A Bíblia diz que Pedro só tinha um grau de responsabilidade a mais. Mas a Bíblia diz em Atos Apóstolos capítulo 1 que estavam todos reunidos juntos no mesmo lugar, incluindo Pedro. A única coisa era que ele estava agora inserido num contexto de responsabilidade muito maior do que viria dali para frente. Mas continuava sendo igual a todo mundo. Bastou ele achar que era mais, já entrou na besteira de ordenar um substituto no lugar de Judas, e aí virou a confusão, porque Jesus não mandou colocar ninguém no lugar de Judas. Cada um, na sua chamada, no seu propósito, de alguma maneira, à sua maneira, irá comunicar o ministério e o dom que recebeu de Deus. Tocando, cantando, pregando, seja como for, cada um da sua maneira, à sua maneira, de alguma maneira. Cada um de nós, irmãos, temos um particular com Deus, uma voz particular com Deus, junto de Deus. São vocações especiais, habilidades especiais. João, ele reconhece isso dizendo: olha, isso foi confiado a mim. Eu estou recebendo de Deus, ouvindo a voz de Deus. Só que isso não nos faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, aumenta muitas vezes mais a responsabilidade.
dons, habilidades para fazer coisas, não nos torna melhores, não nos dá maior destaque, como que diferença dos demais. Não, só fortalece a ideia de que efetivamente estamos inseridos no contexto de igreja como Deus deseja. Então, isso é de um nível de responsabilidade muito grande. Olha comigo um pouquinho a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta que Paulo está escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 12. Dá uma olhadinha lá. É muito triste, irmão. Chega a ser até vergonhoso quando algumas pessoas recebem de Deus um voto de confiança. Recebem de Deus dons, recebem de Deus habilidade. E eles querem medir forças com os demais. E então eles querem se enaltecer pela excelência da revelação. Olha como Paulo trata isso. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não entendeu o versículo? Lê de trás para frente. Eu não tenho nenhum espinho na carne, mas com certeza também não tenho nenhum nível de excelência de revelação. E isso não te diminui, não te deixa menos crente, não te compromete a salvação, nem te tira do céu, porque são ferramentas e habilidades que Deus dá. Paulo escreve dizendo, e aqueles que desejarem dons, busque-os. Com sede, com fome, busque-os, com desejo. Agora, as excelências da revelação. Algumas pessoas dizem assim, Senhor, me mostra, me usa, me dá, faz através de mim. Quanto mais você vai se aproximando das excelências da revelação, mais vai engrossando o espinho na carne em você, para que você nunca se exalte. Em algum momento, Deus vem e abate. Num processo de limpeza para poder dar mais fruto. O dom não é algo para cima. O dom não é algo que aponta para cima, o dom é algo que aponta para baixo, tem a ver com raiz. Quanto mais profundo você vai, quanto mais baixo você vai, melhor você serve. Quanto mais alto você quer chegar, mais de Lúcifer você tem e mais com Satanás você se parece. O caminho é o inverso, é para baixo, é raiz, é profundidade, é se aniquilar, é servir o povo. O único dom, o único que no seu dom se ergueu acima de todos e ainda assim vai provar para João que não mudou, foi Jesus na cruz. O único que no seu dom se ergueu acima de todos, porque quando João, pastor Cleves, está olhando para ele, e a Bíblia diz, e eu caí quase como morto, a mesma senha de Mateus 17, Jesus se aproximou e disse, ei, não temas. Levanta-te, você está me vendo em glória, mas eu sou o mesmo Senhor, eu ainda sirvo do mesmo jeito. Pelo amor, não, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, gente. Algumas pessoas têm uma carteirinha, um títulozinho, um nomezinho, uma bandeirinha, querem que as pessoas os sirvam como se fossem escravos. Uma coisa, uma necessidade de autoafirmação, tem que aplaudir, tem que bajular, tem que, meu Deus do céu, carregar no colo, tem que fazer o absurdo. E João vê ele glorificado, o seu rosto, o seu cabelo, sua voz, a espada, as mãos, os pés, a roupa, eu caí como morto. E Jesus diz assim, brother, eu sou mesmo lá, mesma coisa, levanta, não, de pé. O mesmo que morreu, era vivo, morri, ressuscitou, estou de pé, sou o Senhor, o servo maior que ainda serve, fica de pé. Quantos pode aplaudir a Jesus? Ele diz, para João ficar de pé, Simone. Ele fica de pé, Simone ficou de pé. Crente bom, hein? É crente bom. Falei, fica de pé, Simone. Pastor, só tinha que ver a Simone agora. Simone subiu assim, ó. Eu falei, pronto. Vai profetizar. Ó, você está entendendo? Nós vamos passar por isso aqui com mais detalhes. Então escute isso. O único que se exaltou acima do seu dom foi ele. E se exaltou para morrer. Não, pastor, eu sou muito grande. Então morre. Está faltando uma coisa na projeção. Morrer. E então descer. Para depois subir.
E aí subir diferente. Subir com as revelações. Você está aí, tudo bem? Diga glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 10, vamos avançar um pouquinho. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Diga graças a Deus. João, ele está arrebatado no Espírito. Ele experimentou um processo fora do corpo. Foi algo sobrenatural e ainda continua apontando para o mesmo ambiente, a mesma atmosfera de Mateus no capítulo 17. Por isso que eu respeito muito. Eu já vivi muitas experiências com Deus. Já vivemos situações, por exemplo, porque eu não corro, não pulo, não grito, não rodo, não ponto, já ouvi, o pastor é frio, não tem graça. Não faz o avião, não, também não vou longe, vai que tem alguém que faz, pera. Mas assim, as pessoas são muito apegadas ao estereotipo. Quando eu falo sobre a questão da profecia, que o pessoal dá risada, se você chegar e dizer assim, irmão, estou orando por sua vida, essa noite Deus falou comigo, Deus está trabalhando nessa área, se prepara que Deus vai fazer por você. Tem gente que não acredita. Não acredita porque você não usou o estereotipo, a performance. Dá um grito e diz, ei, ó, a pessoa, Deus está falando. Por quê? Por quê, gente? Então, isso é extremamente relativo. Então me preocupa muito o excesso, o exagero. Existe sim momentos de ápice, de presença, santidade de Deus. Gente, você acha que eu já pulei, já senti, já perdi a força das pernas, já prostei no chão, já fiquei horas deitado. Já tive experiências sobrenaturais com Deus. Mas me preocupa a fantasia de crente que pula, chora e voa e desaparece da igreja. Desaparece. É impressionante. Deus está trabalhando, Deus está movendo, cuidando da igreja, renovando o seu processo de revelação bíblica, a mão de Deus está trabalhando, e aí tem dom, tem graça, tem chamado, vai embora. Como pode? Não, então Deus, qual é o problema de Deus? Aí vem os excessos dessas manifestações culticas. E o propósito é nem sempre ser genuíno na experiência com Deus. Toda pessoa bíblica tomada por Deus num processo de arrebatamento do Espírito ou envolvido em um nível tal de experiência, retorna para algo muito poderoso na frente. Adão, vou te tocar pelo Espírito, mas de você vai nascer uma mulher. É sobrenatural isso. Daniel, e a Bíblia diz, capítulo de número 10, e eu não sabia, era o único que via. Então os meus olhos se abriram, e eu o vi no Espírito, que aqui está as duas comparações. João está vendo Cristo ao longo do Apocalipse em frações para entender o todo. Daniel o viu já consolidado no final. João vai vê-lo passo a passo, entronização, manifestação, propósito, juízo. Lá atrás, Daniel já o viu. A Bíblia diz que ele o viu e ele estava cingido e a espada estava do lado da coxa. João o viu com a espada na boca. Percebe? São processos revelacionais, processos de revelação. Mas todos que tiveram a experiência apontaram. A Bíblia diz que Abraão, Gênesis capítulo de número 15, ele está num processo de entender, Senhor, não vai dar. A mulher já é avançada em idade, vamos dar um jeito pelo menino, vamos tentar por Agar. Não vou, minha promessa não é por Agar, minha promessa é por Sara. Senhor, como é que vai funcionar? Abraão, sai da tua tenda e conta as estrelas e contra a areia. Contei. É isso que eu vou fazer com a tua geração, então me dá só um sinal que isso vai funcionar. Então me erga um altar.
Prepare o altar no nível da promessa. E Abraão prepara o altar. E ele começa a trabalhar nesse altar e começa a preparar o sacrifício. E ele vai se cansando, e o sol vai se pondo, e ele vai ficando sonolento, e lutando contra as aves de rapina, e ele vai perdendo as forças, e ele apaga. Quando ele apaga, ele tem uma visão. Deus antecipa 400 anos da história de toda a sua geração. Quando ele volta para algo grande. Ah, meu Deus do céu. Um sonhozinho à noite para desviar daqui 15 dias. Um sonhozinho na madrugada, uma visita no monte da oração para desistir da igreja daqui 6 meses. Come on, man. Não. João viu e Deus disse, escreve. E Deus falou, escreve no momento do que é. João via no momento que havia de ser. E a terra ainda estava parada no tempo do que era. Ele escreve e diz, escreve. Você sabia que o livro do Apocalipse, o rolo original do Apocalipse, é o único rolo de livro que não é fragmentado? Ele foi achado inteiro. Porque o Senhor disse, escreve um igualzinho para cada igreja da Ásia. E ele disse, escreve um para cada igreja da Ásia. Faz cópia, escreve, faz cópia, escreve, faz cópia. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Tem uma visão grande. Senhor, escrevi 2 páginas. Ai, meu Deus, você escreveu tudo. Ah, vou aguentar não, Senhor. Mas, oh, meu Pai. Então, meu irmão, Deus não dá visão pouca para gente fraca. Deus disse, vê, escreve. Por que Deus disse escreve? Escreve, porque quando Deus manda escrever, irmã Luzimar, Ele está dizendo escreve, porque eu estou me comprometendo em cumprir. Deixa anotado, reproduz 7 vezes, espalha a minha palavra e escreve e diga que fui eu que falei. Alguns profetas se ouviu falar, registros de terceiros, escreveram em nome deles. Deus diz escreve, porque quando Deus diz escreve, pastor Zé Carlos, Deus está dizendo eu estou me comprometendo. Por isso, eu quero que vocês... Olha a seriedade do negócio. Não, eu vi uma coisinha lá. Vi muito manto de Deus. Primeiro vento, desespero, ansiedade, desistindo, abandona o culto, sai da igreja, separa da família, abandona as coisas. Dependendo da situação, a pessoa entra em pânico. Então percebe. João está dizendo, eu estou recebendo algo sério. Eu fui arrebatado no espírito. Eu abandonei esse corpo para ver algo sobrenatural. E aqui agora, essas 2 principais visões do livro começam a se destacar, porque ele começa a ver Jesus como juiz da igreja, mas não aquele que condena a sua igreja, mas o juiz de amor, que no tribunal de Cristo vai recompensar pelo serviço, dando a cada um seu galardão. E a segunda parte, que daí sim é o juízo do Deus Todo-Poderoso, do Pai, que é o juízo do trono final. Então ele começa a se organizar para ver esta palavra. Então ele está dizendo, eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. E é interessante essa observação aqui, no dia do Senhor, ele deixa o registro da memória. O dia do Senhor tornou-se conhecido como o dia em que o Senhor se levanta. Ele está falando do dominical. O dia do Senhor. Então esse é um contexto bastante interessante. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 4, versículo de número 2, Deus é o juiz de todo mundo. Mas aqui, no capítulo 1, João está vendo Jesus, o Filho do Homem, como Senhor e juiz da igreja, que está prestes a aparecer para recompensar. Então, todos os atos, apesar do medo e do temor de João, todos os atos da aparição de Jesus no capítulo 1 é uma demonstração inequívoca de amor e misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Aleluia. Também, quando ele ouve a voz de trás dele, e ele ouve a voz como trombeta de Deus, ele quase não suporta, porque ele está envolvido em um contexto em que a carne e o sangue não podem ver o reino de Deus. Então ele precisa ser inserido nesse ambiente da eternidade para suportar a revelação. Quando Paulo escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo de número 2, Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo de número 2, e o versículo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O arrebatamento dele acontece no nível do Espírito, porque o corpo e a carne dele não estavam em condições ainda de ver, de se envolver, de compreender, de acessar o reino de Deus. Então isso é feito espiritualmente. Paulo diz, é pelo Espírito que acessamos as profundezas de Deus. Então está sendo pelo Espírito. E ele, como profeta, está experimentando isso. Ele está sendo arrancado de todas as inibições, de todos os percalços pessoais. Ele está sendo arrancado de todas as sensações subjetivas. Ele não está tendo um êxtase dizendo, será que é, será que não é, será que pode, será que eu não estou confuso? Não, ele é tomado pelo Espírito. E é gerado nele profunda e sensível convicção das revelações. Ele está dizendo, eu fui arrebatado no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Ele começa agora a ter a audição. Ouvi detrás de mim uma grande voz. É a experiência auditiva daquele que é divino. É a audição divina das coisas de Deus. E isso não tem nada a ver com o esforço dele. Não tem nada a ver com a capacidade dele. É Deus quem decide começar a falar com ele na pessoa do Filho. Porque é isso que você e eu vamos viver na eternidade com Deus. Quando você olhar para Deus e dizer assim, Deus fala comigo, você vai ver o Filho falando com você, porque o Pai habita na plenitude nele, por ele, através dele, porque aprove a Deus em toda a plenitude habitar no Filho. Então ele está ouvindo sobrenaturalmente. João, ele foi arrancado da sua própria realidade e foi trazido para dentro daquilo que Deus é, para dentro daquilo que o Senhor é. E olha que coisa interessante, como foi que ele ouviu a voz? Como de uma trombeta. Como de uma trombeta. Você já viu uma trombeta tocar? No máximo 1 ou 2 tons. Talvez um pouco mais, se você trabalhar o intervalo das tríades. Mas a trombeta, ela não é agradável. Ela não tem um som interessante. É um som só. Tá, tá. É um som direto. É um som de impacto. É um som estrondoso. Há quem diga que se aproxime ao rugido de um leão na sua força. É como se Deus estivesse dizendo, vou falar uma vez só. E não vou ficar tocando coisas para você entender. E então achar que é legal para você não se ofender. Ouve uma vez só. E acabou. Fala, pai. Fala, pai. Como trombeta, me assustei. Foi estrondoso, foi direto, foi uma vez só. Me arrebatou, me senti que estava morrendo. Tam! E eu ouvi o Senhor falar comigo por detrás de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha nada de som aveludado, era áspero, era radical. Ele feriu com som, sim. Ele foi estrondoso, ele assustou. É comparado como também a força de um trovão, rugido de um leão na sua máxima, seja o que for, ele ouviu. É um som difícil de você descrever. É um som sobrenatural, um som assustador. Deus está dizendo, eu vou falar uma vez só, então escreva. E copie 7 vezes isso. E dê um rolo na mão de cada igreja. Meu Deus do céu, você está entendendo aí? Diga graças a Deus. E ele diz assim, ó. Fui arrebatado no dia do Senhor. Se você quiser sublinhar no dia do Senhor. João, ele está escrevendo que no Espírito, nesse dia do Senhor, ele experimenta, ele dá testemunho daquilo que é descrito
como o dia que ficou conhecido no primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor anuncia coisas novas. O dia em que o Senhor anuncia que amanheceu. O dia em que o Senhor anuncia que a noite passou. Primeiro dia da semana ficou conhecido, chamado também como dia do Senhor, dia da sua ressurreição. De alguma forma ele diz assim, no dia do Senhor, para ele está dizendo, no dia em que as trevas sobre mim passaram, no dia... Será que o ar... Vocês estão sentindo calor, gente? Estão com calor? Então tá. No dia em que as trevas passaram, no dia em que a morte sobre mim foi vencida, eu, arrebatado no Espírito, ouvi a voz do Senhor de trás de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. É o dia dedicado ao Senhor. Todas as vezes que você separa o dia para dedicar ao Senhor, você corre o risco de ter uma revelação de Deus naquele dia. Diga graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E vamos concluir aqui no versículo de número 11. Dá uma olhadinha. Vamos concluir a parte de hoje aqui no verso 11. E a voz dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve. Olha aqui. E o que vês, escreve num livro e envia. Você está entendendo? 5.000 metros de papel escrito, não fragmentado, que se achou num rolo só. Ele precisa escrever, fazer a cópia e entregar na mão de cada uma das igrejas que estavam na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Quando nós passarmos pelas igrejas em particular, nós vamos estudar cada uma delas a partir do capítulo de número 2. Estas igrejas passariam a representar estações da igreja e também passariam a representar estações da vida do crente. Gente que vem para o primeiro amor e se esfria. Gente que diz, Senhor, me livre. Ele diz, não vou te livrar, você vai ser aprisionado e vai morrer lá. Mas, se você tiver força, eu vou te ver lá na frente. Momentos de expressão, momentos de vergonha, momentos de tolerar Jezabel, momentos de ficar nu, momentos de achar que está rico, mas é pobre, momentos de achar que é quente, mas é morno e Deus está vomitando. São estações, são da igreja ou estações da vida de cada crente. E é interessante que quando João recebe a visão, a palavra diz, escreve, então não poderia ser transmitida oralmente. Uma vez que a palavra estava sendo dada a João e ele deveria escrever, o compromisso de Deus estava sendo selado. Deus está dizendo, eu estou dando tudo por escrito. O Apocalipse começa, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Quem lê, Apocalipse capítulo de número 1, quem lê, que ouça, e que ouve, e quem ouve, guarde a palavra dessa profecia. Ele está dizendo, Deus mandou escrever, Deus mandou ler, Deus mandou ouvir, e Deus mandou guardar. Deus mandou escrever, Deus mandou ouvir, Deus mandou ler, Deus mandou guardar. Leia, quem tem, pegue, leia, ouça, guarde, porque ele escreveu. Deus está dizendo, escreve porque é o meu compromisso. Eu estou dando tudo por escrito, porque eu vou cumprir cada palavra que eu liberei sobre a sua vida. Diga glória a Deus por isso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele estava num ambiente de eternidade. Quando você lê o Apocalipse, você tem que entender que tudo que João está recebendo, ele está recebendo num ambiente de
eternidade. João está vendo em 3 tempos, e ele está chamando a atenção às vezes para o que vai vir, para o que passou, para o que é exatamente. E quem estava lá na realidade da terra, estava preso naquilo que era. Por isso que Deus começa dizendo: eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Ele diz para que ninguém tenha dúvida e não consiga entender o que foi e não tenha certeza do que vai vir. Só diga que eu sou o que sou, eu sou o que é. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele escreve como se fosse algo presente. João escreve o Apocalipse como se ele tivesse recebido o Apocalipse hoje, como se ele tivesse recebido o Apocalipse há 5 minutos atrás. E ele escreve de forma presente, dizendo: leia hoje, guarde hoje, atenta hoje, dê ouvidos hoje, porque é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus por isso. É muito forte. Gente, é uma documentação da revelação em particular de Deus. É colocá-lo à disposição da igreja. Ele deveria colocar isso à disposição das igrejas da Ásia, das congregações. Deus está dizendo: escreve e manifesta isso às minhas igrejas. Ainda que muita gente ouse questionar a estrutura do Apocalipse, ele não é um conteúdo fragmentado. Ele é um conteúdo em registro escrito de forma presente, como se tivesse sido dito no dia de hoje. E essa é a nossa esperança, que fiel é aquele que prometeu e aquele que também vai fazer. Fiel é aquele que prometeu e também vai fazer. Feche os teus olhos por alguns instantes, abaixe a sua cabeça. Eu quero que você pense no que você ouviu. Eu disse: Senhor, traga os que amam a sua palavra. Traga os que amam a sua palavra e creem, que se apaixonem por ela, e que se encham dela, e que sejam cheios dela, e que se revistam dela. Pai, no nome de Jesus, ajuda os teus filhos agora, que volte a paixão por sua palavra. Senhor, a tua palavra diz: se voltar o Filho do Homem à terra agora, encontrará fé nela. Será que encontrará esperança a palavra? Senhor, no nome de Jesus, que os teus filhos sejam cheios do seu favor, que no nome de Jesus os teus filhos sejam cheios da sua graça, que no nome de Jesus os teus filhos sejam cheios de esperança. Senhor, o Senhor está em cima e todas as coisas estão no seu absoluto controle, meu Deus. Seja para sempre glorificado o nome de Jesus, porque de eternidade a eternidade Tu és Deus. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no que João viu, nós cremos no que foi escrito, nós cremos na Tua verdade, nós cremos, meu Deus. Por isso Te adoramos para sempre no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Você está feliz? Diga graças a Deus.